Oi, pessoal. Vamos realizar hoje a correção das atividades do dia 28 de abril de 2020, tá? Nesse vídeo, a gente vai fazer a correção de língua portuguesa e matemática no mesmo vídeo, porque como o português se trata de uma produção de texto, é rápida a explicação e aí a gente já consegue fazer matemática junto. Então, vamos lá. De português, a proposta de produção de texto que foi trazida para vocês nesse dia 28 de abril era em relação a um texto informativo. Nas atividades do dia 27, nós trabalhamos dois textos informativos sobre a origem das bonecas, né? Fizemos atividades. Então, a proposta é que vocês escrevam um texto informativo. Mas o que é um texto informativo? Para isso, tem esse textinho aqui que foi trazido para vocês hoje explicando o que é. E eu vou ler para vocês, ó. Na atividade de ontem, você leu como surgiram as bonecas. Trata-se de uma modalidade intitulada Você sabia que? Os textos informativos têm o objetivo de abordar algum tema e transmitir conhecimentos a respeito desse tema, transmitir dados e conceitos. Isso é o que acontece em reportagens de revistas e jornais, verbetes de dicionários e enciclopédias, artigos de divulgação científica e livros didáticos. A maioria dos leitores, quando tem em mãos um texto informativo, tem a expectativa de aprender alguma coisa com a leitura. Incluímos nesse tipo de texto todos os compreendidos no jornalismo, jornais, revistas, folhetos, com suas diferentes variedades, notícias, reportagens, artigos diversos, anúncios. Então, pessoal, vocês vão fazer uma produção de texto visando trazer informações, tá? Para isso, vocês vão usar uma linguagem mais direta, objetiva, tá? Não coloca opinião, tá? Não é um texto crítico, não é para você trazer sua opinião, é para você falar sobre aquele assunto que você trouxe, tá? E trazer informações sobre ele, informações sólidas, você pode pesquisar no Google, tá? Aqui eles colocaram o passo a passo do que vocês deveriam fazer, ó. Escolha um tema, pesquise sobre esse tema, selecione as informações mais legais, organize e escreva o texto informativo em seu caderno, coloque um título que desperte atenção. Então, alguns de vocês me perguntaram porque vocês ficaram com dúvidas sobre o que escrever, tá? Como a gente precisa fazer uma pesquisa antes, né, para poder colher informações, para estar escrevendo esse texto informativo, eu coloquei algumas sugestões aqui embaixo para vocês, ó. Vocês gostam muito de celular, de youtuber, tá? Vocês podem estar escrevendo sobre a origem do celular. A origem do celular é interessantíssima para vocês escreverem sobre. Os youtubers, quer escrever um texto informativo sobre essa febre atual que são os youtubers? Pesquisa um pouquinho como surgiu, quem foi, quais foram os primeiros que acabaram aparecendo, qual é o tipo de youtuber que mais faz sucesso, tá? Escrever um pouquinho sobre isso. Também a gente tem esse assunto atual do coronavírus, né? Vocês podem escrever um texto informativo sobre os benefícios do uso da máscara no combate ao coronavírus. E sempre é interessantíssimo a gente pesquisar e trazer informações sobre o assunto do corpo humano também. Vocês podem escolher diversas características do corpo humano para escrever sobre sistema digestivo, né? Sistema circulatório escrever sobre ele, trazendo informações sólidas mesmo, tá? Então, essa foi só algumas sugestões que eu dei. Se vocês já escreveram texto sobre outro assunto, não tem problema. Só lembrando, um texto bem escrito possui pelo menos 3 parágrafos. Tem que ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Não esqueçam de usar os sinais de pontuação. Terminou a sua frase? Ponto final. Leu a frase, está muito comprida, dá uma pausa para poder lê-la, coloca vírgula. É uma pergunta, ponto de interrogação, tá? E também não esqueçam, começo de frase, letra maiúscula, tá? Boa sorte com a escrita dos textos. Quem já escolheu outro tema, fica tranquilo. Quem não conseguiu escolher um tema, tá aí algumas sugestões para vocês, tá bom? Agora vamos para a correção das atividades de
matemática do dia 28 de abril de 2020. Vamos lá. Aqui na atividade de matemática, a gente tinha vários probleminhas, tá? O primeiro probleminha que aparece para a gente diz o seguinte, questão 1. Para construir uma casa, são necessários 120 tijolos para uma das 4 paredes. Quantos tijolos serão necessários para construir 12 casas iguais? Então, esse probleminha, ele vai te trazer uma informação que você precisa levar em conta para resolver. São 120 tijolos para uma das 4 paredes. Então, esse modelo de casa do probleminha, ele possui 4 paredes e cada uma delas necessita de 120 tijolos. Então, aí você já tem 2 valores que vocês vão usar, os 120 tijolos e as 4 paredes. E aí a pergunta é, quantos tijolos serão necessários para construir 12 casas iguais a essas? Então, pessoal, eu coloquei aqui as continhas que são necessárias para fazer, tá? Para chegar ao resultado. Primeiro, você vai multiplicar os 120 tijolos pelas 4 paredes da casa, tá? Olha aqui a continha que eu coloquei. 120 vezes 4 dá 480 tijolos. E aí, você vai pegar essa quantidade de tijolos que foi usada para montar a casa inteira e multiplicar pelas 12 casas, tá? 480 vezes 12 dá 5.760 tijolos. Então, a resposta certa é letra C, 5.760 tijolos. Questão 2. Fazendo a decomposição do número 698, temos. Então, aí, eles colocaram 4 decomposições diferentes. Para você descobrir qual que era a decomposição correta, você precisava compor o número. Como que você faz para compor? Quando a gente decompõe dessa forma, a gente tem uma expressão numérica. Na expressão numérica, é importantíssimo você sempre começar resolvendo as multiplicações para depois realizar a soma, tá? Então, eu coloquei aqui os resultados da composição desses números. Se você multiplicar, por exemplo, aqui na letra A, 6 vezes 100 dá 600. 9 vezes 100, 900. 900 mais 600 dá 1.500. 1.500 mais 8, 1.508. Não é o número que a gente procura. O número que a gente procura é 698. Então, nas outras questões também, ó, na letra B, se a gente compõe o número 9 vezes 10, 90. 6 vezes 10, 60. 60 mais 90, 150. 150 mais 8, 158. Também não é. Letra C, 9 vezes 1.000, 9.000. 6 vezes 1.000, 6.000. 6.000 mais 9.000, 15.000. 15.000 mais 8, 15.008. E aí a gente chega na nossa resposta certa, que está aqui na letra D, tá? 6 vezes 100, 600. 9 vezes 10, 90. 600 mais 90, 690. 690 mais 8, 698, tá? Então, a resposta certa é a letra D. Questão 3. Uma loja anuncia o preço de um fogão por R$ 1.410, que pode ser dividido em 6 prestações iguais, sem juros. Qual é o valor de cada uma dessas prestações? Quando a gente divide um preço por prestações, tá? A conta que tem que ser feita no probleminha é uma divisão. Uma divisão simples aqui, tá? 1.410 dividido por 6, um número só dentro da chave. Se você realizar a divisão, você vai chegar no valor de R$ 235. Então, a resposta certa da letra A é 235. Era só dividir 1.410 por 6. Questão 4. Um granjeiro recolheu 3.240 ovos e distribuiu-os igualmente em caixas de 1 dúzia. Quantas caixas o granjeiro usou nesse mês? Então, ele tinha 3.240 ovos e ele dividiu em caixas. Em cada caixa, ele colocou 1 dúzia. A gente sabe que 1 dúzia é igual a 12, tá? Então, para eu saber quantas caixas foram usadas, bastava
eu dividir 3.240 ovos por 12. Essa divisão dava como resultado 270. Lembrando, para quem ainda tem dificuldade com divisão com dois números no divisor, você tem que fazer o rascunho, tá? A gente não tem de cabeça a tabuada do 12. Vai multiplicando 12 por 2, 12 por 3, 12 por 4, até você achar o valor que você precisa, tá? Fazendo a divisão bonitinha, como eu já ensinei para vocês, a gente chegava ao valor de 270 caixas, que é a nossa letra C, tá? Resposta certa, letra C. Questão 5. Qual o número que multiplicado por 11 tem 4.653 como produto? Pessoal, aqui nesse probleminha, ele traz uma multiplicação, ele te dá um fator, que seria o 11, tá? Esse daqui é um dos fatores da multiplicação, e ele te dá o resultado, tá? Produto é o resultado da multiplicação. Então, você precisa achar o outro fator, para saber que fator multiplicado por 11 dá como resultado 4.653. Para isso, a gente precisa ter em mente essa informação que eu coloquei aqui do lado, ó. A divisão é operação inversa da multiplicação. Então, quando a gente tem um dado faltando na multiplicação, a gente usa a divisão para achar esse dado que está faltando. Qual seria a operação inversa, então, dessa multiplicação? Você vai pegar o resultado, 4.653, e dividir por 11. Que aí você acha o fator que estava faltando, ó. Divide o resultado pelo fator que você tem, fica 423. Então, a resposta certa é nossa letra C, 423. Questão 6. Distribuir igualmente 2.700 litros de vinho em 18 tonéis. Quantos litros couberam em cada tonel? Pessoal, o probleminha mesmo já te dá a informação de que você precisa fazer uma divisão. Quando ele diz que você distribuiu esses litros em tonéis, tá? A palavra distribuir, ela significa dividir. Então, você vai pegar os 2.700 litros e dividir por 18, tá? Mesma coisa, divisão com dois números no divisor. Faça um rascunho. Vai lá, multiplica 18 por 2, 18 por 3, 18 por 4, 18 por 5, até você achar o número menor ao mais próximo ou igual ao que você está procurando, tá? Quantas vezes o 18 cabe dentro do 2.700? E aí você vai chegar ao resultado de 150. Então, coube em cada tonel 150 litros. A resposta certa, letra B. Questão 7. Observe o início e o término de uma aula de matemática. Quanto durou? Pessoal, hora no relógio de ponteiro. Para quem ainda tem dificuldade, é bom vocês lembrarem que o ponteiro pequeno, ele indica as horas, e o ponteiro grande indica os minutos, tá? Os minutos, eles são sempre multiplicados por 5. Por exemplo, se o ponteiro grande estiver em cima do 6, você vai multiplicar 6 por 5, que dá 30. Então, são 30 minutos, tá? Aqui no caso, o relógio, o ponteiro pequeno no primeiro relógio está em cima do 2 e o ponteiro grande em cima do 12. Se a gente multiplicar 12 por 5, dá 60. Cada hora tem 60 minutos, então seria 2 horas redondinho, 2 horas certinho. No término da aula, o ponteiro pequeno foi para cima do 3. E o ponteiro grande dos minutos está em cima do 12. Isso significa que o ponteiro grande deu exatamente uma volta no relógio. Então, se passou de 2 horas até as 3 horas, se passou 1 hora. Então, a nossa resposta certa é letra A, 1 hora. Ok? Tranquilo, né? Questão 8. A questão 8 diz o seguinte. Carlos chegou ao terminal rodoviário às 9 horas e 8 minutos. Ele embarcou e o ônibus saiu às 9h30. Quanto tempo ele esperou no terminal rodoviário? Então, era só pegar a hora que ele entrou no ônibus e tirar esse horário que ele já tinha chegado no terminal, tá? Se a gente fizer a continha de menos aqui, ó, 9 horas e meia menos 9 horas e 8 minutos, restam pra gente
22 minutos. Resposta certa, letra D, 22 minutos, tá? Você pode contar de cabeça também. De 8 até o 30, dá 22, tá? Então, ele ficou 22 minutos esperando. Questão 9. Antônio Daniel é um menino muito esperto que costuma ajudar a sua mãe. Ele precisa resolver algumas coisas. A primeira é passar na quitanda do seu Zé para comprar pepinos para a salada do almoço e depois conversar com o padre sobre a organização da quermesse. Abaixo está representado o bairro de Antônio Daniel e cada quadradinho corresponde a 25 metros. Quantos metros ele precisará andar utilizando o caminho mais curto para realizar seus compromissos? Então, aqui nesse desenho, você precisa identificar primeiro onde está a casa do Antônio Daniel, que seria aqui, ó, a casinha dele. Onde está a quermesse? A quermesse está aqui, ó. Isso daqui deve ser uma farmácia, isso aqui deve ser uma padaria. A quermesse está aqui, tá? A quitanda do seu Zé, desculpa, não a quermesse, é a quitanda. A igreja, para ele organizar sobre a quermesse, ela está aqui em cima, ó. Então, ele tem que fazer esse caminho, passar primeiro na quitanda e depois passar na igreja para conversar com o padre sobre a quermesse. Aí, você vai contar os quadradinhos do caminho que ele utilizou, tá? O caminho que ele fez, então, foi esse, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, esqueci desse aqui, ó, 14. Então, o caminho que ele utilizou mais curto, ó, saiu da casa dele, foi até a quitanda. Saiu da quitanda, foi até a igreja. Dá 14 quadradinhos, tá? Se você contar um por um, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que multiplicar os 14 quadradinhos pelos 25 metros, porque segundo o texto, cada quadradinho corresponde a 25 metros. Se você fizer a multiplicação, 14 vezes 25 dá 350 metros, que é a resposta da nossa letra D, tá? Questão 10. Dentre os moldes a seguir, marque aquele com o qual podemos montar um prisma. Pessoal, lembra que a gente conversou já? Os prismas, eles possuem duas bases, tá? Não importa como você coloque ele, ele vai ficar de pezinho. Já as pirâmides, elas possuem uma base só e elas se fecham em um vértice, ela tem uma pontinha, tá? Se a gente observar esses desenhos, o único que aparentemente tem aí duas bases é a letra C, ó. Ele vai ter dois quadrados aqui, ó. Se a gente fechar, ele vira uma caixinha, tá? E aí ele tem aí duas bases quadradas. Então, o nosso prisma é a letra C. Tanto a letra A, quanto a letra B, quanto a letra D são pirâmides. A letra A se torna uma pirâmide de base pentagonal, a letra B é uma pirâmide de base quadrada e a letra D é uma pirâmide de base triangular. O nosso prisma está na letra C. Muito bem, pessoal, as atividades de hoje eram essas. Façam as suas correções. Qualquer dúvida é só escrever para a gente, tá bom? Um beijo, tchau!